A gente começa a estudar física quântica nos cursos de física, justamente, de forma introdutória em uma disciplina chamada Física Moderna. E nesse vídeo eu queria abordar alguns dos fundamentos mais essenciais da física quântica. E eu queria começar com a pergunta que mais surge, né? O que é física quântica? A física quântica estuda partículas e fenômenos que acontecem numa escala microscópica, ou seja, coisas muito pequenininhas. E ela surge justamente quando os cientistas começaram a realizar experimentos mais sofisticados e eles acabaram observando coisas que não batiam com a teoria clássica, que a gente chama, que seria basicamente a teoria de Newton, não batia com os resultados que eles tinham nesses experimentos. Então eles começaram a ver algumas coisas estranhas assim nos experimentos e eles falaram, poxa, a física do Newton não está muito dando conta de explicar o que está acontecendo aqui. Então começou uma reviravolta na física para começar a mudar um pouco o jeito da gente enxergar as coisas, principalmente nessa escala muito pequenininha. E na época que estavam acontecendo essas mudanças de interpretação nos fenômenos físicos, surgem alguns cientistas muito importantes. Aparece ali o Einstein, aparece o Bohr, que eu já comentei em alguns vídeos, e como não mencionar o pai da mecânica quântica, um físico austríaco, e aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para pronunciar o nome dele, ele se chama Erwin Schrödinger. Vamos aproveitar que a gente mencionou o Bohr e o Schrödinger. Lembra do meu vídeo de modelos atômicos, que eu falei do modelo atômico de Bohr? Então, esse modelo ele é muito eficiente, muito bom, mas ele tem várias limitações. Para ser um pouquinho mais claro, o modelo atômico de Bohr ele só serve para o átomo de hidrogênio, que é um átomo que tem apenas um próton e um elétron. E aí surge esse Erwin Schrödinger com um novo modelo atômico, um modelo atômico totalmente diferente e que é inclusive o que a gente usa nos fenômenos, nas pesquisas atuais, que se chama modelo atômico quântico. Até aquela época acreditava-se que o elétron ele era uma bolinha assim que orbitava a região do núcleo no átomo, né? Só que o que acontece? O modelo atômico quântico ele mostra e evidencia isso, de que o elétron, na verdade, ele tem a probabilidade de estar em uma certa região do átomo, e essa é a ideia-chave por trás da física quântica. Ela não lida muito bem com certezas, ela é probabilística, ela lida com chances de algum fenômeno ocorrer ou de alguma partícula estar em uma posição ou não. E esse fato é muito contraintuitivo, né? Nos dias, no nosso dia a dia, a gente não fica perguntando ou pensando, nossa, a probabilidade de alguma coisa estar aqui ou ali, né? A gente vê, aquilo tá ali e pronto, né? E outra coisa, na verdade, essa é também uma das essências da física quântica. Ela é contraintuitiva, a gente não consegue muito prever o que vai acontecer, sabe? E outra coisa interessante aqui, falando do elétron que a gente estava comentando, né? A física quântica também mostrou que o elétron ele pode se comportar como partícula, como a gente está acostumado a imaginar, e também ele pode ter caráter de onda. Então, ele fazendo os experimentos, os cientistas fazendo os experimentos com os elétrons, eles perceberam que o elétron às vezes se comportava como uma bolinha, uma partícula, e às vezes ele se comportava como uma onda. Isso também se mostrou surpreendente. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu até posso fazer um vídeo a respeito disso, pesquise sobre o experimento da dupla fenda, que basicamente os cientistas ficavam atirando um monte de elétrons que passavam por duas fendas, assim, que tem duas fendas que eles vão passando, e às vezes eles se comportavam atravessando a fenda normal, como bolinhas de ping-pong atravessariam, mas às vezes aparecia também caráter de onda. Então, esse fato também ajudou a revolucionar como a gente enxerga a física. E quando a gente fala de física quântica, também surgem comentários do tipo, nossa, deve ser muito complicado, né? E como é que funciona assim na faculdade? Quando eu estudei esse assunto ali num nível introdutório, eu não tive grandes dificuldades, principalmente porque a minha matemática ela estava muito bem calibrada, então
nas continhas eu não tinha muita dificuldade. O que mais pega um pouquinho ali na física quântica é justamente a interpretação dos fenômenos, que, como eu mencionei, são muito contraintuitivos. Então, para fechar, vamos sintetizar as ideias que a gente discutiu aqui. Primeiro, a física quântica estuda coisas muito pequenininhas. Ela também ela é responsável pelo modelo atômico que a gente usa atualmente, que é o modelo quântico. Ela é probabilística, ou seja, ela lida com probabilidades de alguma coisa ocorrer, de acontecer. E também ela mostra que a matéria, que as partículas, têm essa dupla identidade. Às vezes é partícula, às vezes é onda. Eu tentei fazer uma coletânea dos fundamentos mais importantes da física quântica. Eu sei que pode ser um assunto muito intimidador, mas eu espero que tenha ficado claro a minha explicação. Vocês podem sugerir também se eu falo sobre um assunto específico da física quântica ou se eu continuo o meu raciocínio. E eu espero que você tenha gostado também do vídeo. Eu me divirto muito falando sobre essas coisas e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, ok?